Seja bem-vindo à nossa leitura da Bíblia do dia 16 de agosto. Livro de Neemias, capítulos 11 e 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 14 até o capítulo 11, versículo 1. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 11 ao 22. Provérbios, capítulo 21, versículos 14 ao 16. Inscreva-se em nosso canal Bíblia em Foco 66. Deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Neemias capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Mazés, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Azaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazés, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meiarote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imé. E os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquibuquias, o segundo dos seus irmãos. Depois Abda, filho de Samoa, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Os que habitaram nas cidades de Judá. O restante de Israel, os sacerdotes e levitas, se estabeleceu em terras em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia o mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernentes às obrigações de cada dia.
Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei, em todos os negócios do povo. Os residentes nas aldeias. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Criate Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar, Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, e em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até o vale do Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azó, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, e no vale dos artífices dos levitas havia grupos, tanto em Judá como em Benjamim. Capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. São estes os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras. Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetone, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judai, Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e unidos seus irmãos estavam de frente deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joaquim, Joaquim gerou a Eliasib, Eliasib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Jonã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Ari, Adna, de Mereiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joaribe, Matenai, de Jadias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanael. Dos levitas, nos dias de Eliasib, foram inscritos como cabeça de família Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeça de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasib. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvar e deram graça segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-lo vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolo, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém como das aldeias dos netofatitas,
como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham dedicado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei dois grandes coros, em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Odaías e metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalau, Mal, Netanel, Judá e Anania, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, e adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim. Passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e metade dos magistrados comigo. O sacerdote Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ezé. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seus filhos e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 até o capítulo 11, versículo 1. O cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmo que vos digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus.
E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Os limites da liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar e por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser de ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar e por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 11 ao 22. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clama ao justo e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Provérbios capítulo 21, versículo 14 ao 16. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará.